Estado Cidadão, o direito de ter ponto de vista sobre tudo que é notícia. Então, para abrir a discussão, antes da gente entrar na polêmica, eu quero perguntar para você uma coisa, uma percepção que eu tenho. E eu fui professor, fui 15 anos professor de ensino fundamental, médio. Que legal. Fui professor de graduação, ou seja, eu passei por todos os níveis educacionais. E, inclusive, desafio bom para o professor que tem amor à camisa é entrar 1h da tarde numa escola de ensino fundamental, sexto ano, dar aula para aquelas criaturas. Ali você mostra o amor que você tem pela profissão. É verdade. Quem dá aula no sexto ano, dirige qualquer empresa. Verdade. Talvez é por isso que eu tenha me dado bem também no empreendedorismo, porque eu passei por muitas situações e experiências riquíssimas, porque a gente aprende a lidar com o ser humano também, né? É verdade. Você sabe que, infelizmente, a nossa universidade, ela tem uma falha muito grande na formação do professor, da licenciatura, pedagogia, educação. Nós não temos no currículo uma disciplina de relacionamento. Eu não sei me relacionar com a criança, me relacionar com o adolescente, me relacionar com o adulto. Então, psicologia das relações. Não tem. O que a gente tem é psicologia do desenvolvimento, que a gente estuda basicamente Piaget. Só que Piaget era biólogo, ele não tinha nada de psicólogo. Era biólogo, ele estudava molusco, dali que ele veio. Ótimo, ele fez um excelente trabalho, é muito importante para o professor entender a teoria do Piaget, mas é pouco. E o que a gente mais precisa é como desafiar um adolescente, como não brigar com ele. O que eu faço se eu faço se um adolescente me enfrenta na sala de aula? Como é que eu lido com essa situação? Nenhuma disciplina. Aí esquece Piaget e vai pro Pinochet? Esquece, É isso? Que também não pode, né? Também não pode. Não pode? Não. Aí tem professor que começa a daí brigar. Tem professor que começa a brigar, bater boca com o adolescente e tal, querendo mostrar quem que manda. Pronto, errou tudo. Porque se tentar mostrar quem que manda, ele vai tentar mostrar que ele sabe reagir contra. E aí a briga tá feita. Então, aí o embate acontece. Então o que a gente precisa? A gente precisa dar uma formação melhor para os professores nessa área, psicologia do relacionamento. Mas não temos nas universidades. Raríssimo curso que tem. E aí o que acontece? O professor entra em sala de aula com uma mega preparação para ensinar a parte técnica, mas nada sobre a parte relacional. E aí a gente tem um monte de professores desistindo da carreira, são excelentes físicos, excelentes biólogos, excelentes químicos, excelentes professores desistindo da carreira porque não suportam o adolescente enfrentando, brigando, desobedecendo. Não teve formação na área. Mas então, exatamente nisso que eu queria tocar. Antigamente, quando eu era professor, eu lembro que havia, inclusive, aquela cidade que estava preparada para ter muitas formações de professores. Faxinal do Céu. Faxinal do Céu, exatamente. Que lá havia, inclusive, um centro do governo estadual pronto para fazer essa bateria. E acontecia muito. Eu lembro que acontecia. Sim. Hoje, essa realidade não existe. Ou eu estou errado? Não tem mais. Eu não sei o que fizeram com aquele espaço, mas a gente não tem visto mais. Não, e não existe outros projetos também que incentivem uma formação continuada para o professor. Nós temos mais de 5.500 cidades no Brasil. Não dá 10% que investe em formação continuada, sustentada, bem planejada. Nós temos muitas poucas cidades que fazem isso. Daí o que a gente vê? Vem uma palestra aqui, outra lá, que são fundamentais, são importantíssimas, mas é a única coisa que está acontecendo com o professor. Então, o professor não está se atualizando porque falta essa formação. Não adianta a gente pegar um professor que recém saiu da faculdade, botar na sala de aula e achar que daqui para frente vai dar tudo certo. Cada ano, o adolescente que está chegando, o aluno que está chegando é diferente. A gente precisa atualizar constantemente. O professor precisa ser atualizado constantemente. Aí uma formação dessa, uma ideia dessa, Faxinal do Céu, é caríssimo. Como é que você leva todos os professores do Paraná lá para aquela cidade? Vai dar alimentação, pousada, profissionais para trabalhar com eles. De que jeito? É caro. Então o que a gente precisava fazer? Formações locais. E as formações locais são obrigatórias por lei. Cada município precisa fazer a sua formação local. Mas daí eles fazem o quê? Pegam um próprio funcionário da Secretaria de Educação, que às vezes são bons, às vezes dá certo,
e bota lá para dar formação. Eles não estão atualizados, eles não têm curso para fazer isso. E aí a gente mantém os professores num nível muito médio de formação continuada ou de atualização. E aí quem perde são as crianças e o Brasil acaba perdendo porque essas crianças vão crescer e vão tomar conta do nosso país futuramente. Entendi. Diogo, você teve essa oportunidade, você como professor, você teve alguma orientação vinda dessa formação que você teve para virar professor? Não, eu concordo plenamente com o Marcos. Inclusive, é uma falha, né, no nosso processo de formação. Eu acho que, inclusive no mestrado mesmo, né, só no mestrado que a gente teve um pouco mais de formação, de metodologia, né, mas mesmo assim é uma parte muito pequena do nosso processo até nos tornarmos professores. E eu concordo plenamente que é uma falha no que se refere à formação do professor, mas antes disso, né, concordo plenamente na formação dos seres humanos. Eu acho que nós nos focamos muito na formação técnica, muitas vezes na formação até de números, da linguagem e tudo mais, mas a gente ainda falha muito ou negligencia o aspecto da inteligência emocional, das habilidades mínimas e básicas para um bom convívio em sociedade, que são habilidades que também podem ser ensinadas ou devem, né? Eu acho que, por exemplo, quando a gente chega na escola, nós muito cedo já nos preocupamos com essa parte linguística de números, né? Essas disciplinas e tudo mais. Mas a formação dessas habilidades emocionais, que são habilidades básicas para o convívio em sociedade, elas são totalmente negligenciadas. O que, no meu entendimento, explica muitas vezes assim, hoje a gente termos excelentes profissionais, excelentes advogados, engenheiros, médicos, mas pessoas incapazes de lidar com as emoções mais básicas. Muitas vezes gente se matando por causa de uma fechada no trânsito. Nossa, verdade. Aliás, parte também do princípio da educação, né, Diogo? Claro. Porque a gente não tá... Aliás, a gente fala do professor, mas a gente não tá preparado emocionalmente para reagir. Não existe nenhum cuidado com esse tipo de coisa dentro da escola para o aluno. O aluno, ele recebe uma enxurrada de conteúdo e parece que o professor que tá lá condicionado a dar esse tipo de educação, Marcos, parece que esse professor, óbvio, ele não tá preparado também para prever isso, mas o aluno nunca é provocado sobre como reagir em experiências e não naquele conteúdo, aquele volume de conhecimento, muitas vezes não é nem discutido, ele é depositado, não sei como dizer, você passa por um processo até às vezes, de desespero do professor para cumprir a carga horária, a carga didática do conteúdo. É verdade. Quer ver uma cena real que aconteceu comigo? Eu passei uma lição de casa para os alunos fazer e disse assim, quem me trouxer amanhã na primeira aula vai ganhar um ponto com isso. Era um exercício de matemática, eu sou professor de matemática, era um exercício simples, bastava eles fazerem e me entregar na próxima aula. E aí um menino trouxe, todos trouxeram, né? Mas um menino trouxe uma folha nojenta, sabe? Sim. Você via assim, isso aqui é margarina com café ou é outra coisa? Daí você começa a pensar assim, não, esse cara é adolescente, né? Vai ver, vai saber o que é essa mancha, né? Cara, tava nojento aquilo. Então, olha o que um professor pode falar. Ô, relaxado, faz outra aí, esse aqui eu não vou aceitar. Então ele atacou o aluno. Isso é um erro gravíssimo em qualquer tipo de relacionamento, principalmente, por exemplo, relacionamento entre casal. Se você ataca a pessoa, você acaba com a relação. Então, o que um professor precisava fazer nesse momento? Tem que atacar o problema. Aí o professor, com medo de fazer qualquer crítica, ou atacar, ou dizer não, ou dizer que está errado, ele aceita aquela caca do jeito que está. Para não criticar. Por quê? Porque depois vai ter reclamação da direção e não sei o que, tá. Então, eu fui atrás, na psicologia a gente aprende a fazer isso de forma assertiva. Gente, assertividade é um segredo pra caramba em todas as relações. O que é assertividade? Ataque o problema, não a pessoa. O problema é aquela folha melecada, então eu tenho que falar da folha. Daí eu chamei, ô André, vem aqui. Isso aqui tá um nojo. Pode fazer outro. Ô, professor, não vou fazer outro. Se não fizer outro, não vale nada. Aí no outro dia, ele trouxe, passado a limpo, cortou até aqueles furinhos da espiral. Aí eu disse, uau, agora sim parece você. Ó, ele ganha o elogio, ele faz de novo, ele aprende a capricho e eu não ataquei a pessoa, eu ataquei o problema.
isso daqui tá um nojo, não ele. É interessante. Isso aqui tá um relaxo, não Interessante, ele. Marcos, que a gente pode fazer uma analogia com esse ponto que você traz hoje para as discussões, os debates mais normais do dia a dia, principalmente político. Exatamente. Quando você se depara com alguém que pensa diferente e que emite uma opinião divergente da sua, imediatamente a gente tá acostumado a atacar a pessoa de quem emite opinião divergente e não o argumento dela. Perfeito. Aí você acaba com qualquer possibilidade de crescimentos juntos, né? Perfeito. E esse é o maior problema que a gente tem encontrado nos debates, principalmente nas redes sociais e, é claro, os próprios candidatos. Eles não sabem fazer uma crítica ao objeto daquilo que você está falando. Por exemplo, se eu falo mal da esquerda, se eu falo mal da esquerda, o cara imediatamente pensa, você é um reacionário, você é um idiota, coxinha. Você é um coxinha. Eles atacam a pessoa, mas não atacam o meu argumento. O meu argumento, qual que era o meu argumento? Meu argumento é esse, ataca o argumento. Isso. Então, qual que é o argumento? Eu não gosto da esquerda porque psicologicamente as pessoas não querem trabalhar de graça para outra. Porque é o que acontece como um dos fundamentos da esquerda. E algumas trabalham para que todos recebam as benesses, os frutos, os lucros disso. E psicologicamente isso não funciona. Então tem um erro básico, fundamental na ideologia. Aí o que eu faço? Eu recebo imediatamente uma descarga gigante de pessoas me xingando, né? E fala, a mim, não ao argumento. Então fala assim, não, professor Marcos, olha, pensando da forma como você está pensando, a gente poderia fazer o seguinte, se dentro do capitalismo você diz que é melhor, então dentro do capitalismo a gente não podia distribuir melhor a renda, ou eu estou falando de argumento e contra-argumento. Aí sim dá discussão, mas infelizmente as discussões não caem nesse ponto. Aí, inclusive, até o professor tem medo de fazer debate em sala de aula, porque os alunos começam a se degladiar, começam a brigar, xingar um ao outro. Então a gente precisa ensinar a diferença entre argumento e contra-argumento. Então o que é um argumento? É uma defesa de uma ideia. E o que é um contra-argumento? É você mostrar que aquela ideia não funciona em um exemplo. Aí pronto, aí funciona. Isso para mim está relacionado também à questão do autoconhecimento, Marcos. Sabe por quê? Porque para mim, quando você ataca a pessoa, esse é o meio mais fácil de você evitar olhar para as próprias sombras, para as próprias fragilidades, que isso é algo raríssimo de se fazer. É muito raro a pessoa que tem disposição para olhar para os próprios problemas, para as próprias coisas que precisa resolver e precisa desenvolver em si mesmo. Que é só autoconhecimento. E esse ponto é o que afastou, talvez, muita gente das próprias discussões políticas, né? Exatamente. Então, porque as pessoas acabam se afastando. E para evitar o confronto e a discussão, não vamos discutir política, não vamos brigar. E aí se afastaram da política por causa em vez de discutir o argumento, né? Discutir as ideias. É exatamente isso. A gente precisa ensinar isso para as crianças. Sim. Então a criança, eu quero esse brinquedo, pai. Não, a gente combinou que a gente vinha ao supermercado e nós não vamos levar brinquedo nenhum. Aí, mas eu quero. Mas me diga por que você quer e me diga por que eu deveria mudar a minha ideia. Então eu tô instigando a criança a usar ideias. E a pensar. Fundamental, exato. E não gritar, fazer show e tal. Quando a gente fala bastante de educação, que eu estava pensando lá no início, assim, todos esses problemas que a gente está conversando, eu acho que estão muito relacionados à gestão, né? Então a gente tem um problema sério no Brasil em várias áreas. Outro dia a gente estava conversando sobre educação e sobre saúde, e a gente chega que o principal problema na saúde é a gestão. E eu acho que na educação também tem muito isso, né? Então a gente não tem uma gestão eficiente que vai planejar tudo isso que você falou, de curso para os professores, enfim, como que a gente vai gerir a educação no Brasil. Muitos cargos são indicações políticas ao invés de ser indicações técnicas, ao invés de colocar um professor que tem experiência em sala de aula, um administrador que vai gerir, fazer um planejamento estratégico de onde a gente quer chegar, como a gente quer resolver os problemas no Brasil, como a gente quer melhorar os índices de educação no Brasil e o que a gente precisa para chegar lá, né? Então, acho que a gente tem no Brasil um problema sério de gestão, assim, em todas as áreas, que daí passa pela questão da valorização do professor, da avaliação dos professores, porque se o professor for avaliado e os alunos estão tendo bons índices e aí você dá curso, enfim, você gere tudo isso, né?